Oi, meus irmãos, graça e paz. Eu estou aqui no Monte Buritis, vim aqui no monte hoje, senti o desejo de estar aqui no monte hoje para buscar a face do Senhor. Jesus está voltando, nós precisamos nos aproximar do Senhor a cada dia mais. Eu estava meditando ali em Atos 14, onde fala que Paulo e Barnabé estavam em Icônio pregando o Evangelho. Eles estavam anunciando a palavra do Senhor ali naquele lugar. E eles ficaram muitos dias ali. E o que chama a atenção é que eles estavam pregando a palavra do Senhor com tanta ousadia, com tanta autoridade, que houve sinais e prodígios ali naquele lugar. Eles estavam em uma sinagoga judaica, eles estavam em um templo, em uma igreja, falando do amor de Cristo. E nós podemos ver que eles tinham muita autoridade. Nós precisamos buscar do Senhor um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, de autoridade, porque Ele nos dá autoridade na Sua palavra, para nós para nós obedecermos o ide do Senhor e anunciar o Evangelho. E ali muitos judeus e gregos ouviram a palavra e creram na pregação. Porém havia os incrédulos, havia aqueles judeus incrédulos que não tinham fé, que se levantaram, que começaram a incitar o povo, começaram a provocar a dúvida, provocar confusão ali, alvoroço ali naquele lugar, porque o inimigo ele se levanta, o inimigo tem se levantado. Nós ouvimos a palavra, Paulo e Barnabé estavam ali pregando a palavra, estavam ali semeando a semente, que é a palavra do nosso Deus. Assim como nos dias de hoje, nós pregamos a palavra, as pessoas ouvem a palavra, nós semeamos a sementinha no coração das pessoas, que é a palavra de Deus. Mas é preciso estar atento, porque o inimigo se levanta. Desde o começo dos tempos, ele se levanta para colocar a dúvida no nosso coração, para colocar a incerteza no nosso coração, para nos fazer muitas das vezes querer duvidar da nossa fé, por causa das lutas, por causa das dificuldades que nós passamos. O inimigo se levanta. E muitas das vezes a palavra é semeada no coração do homem. E o inimigo incrédulo, que não quer caminhar e ainda quer atrapalhar aquele que quer caminhar, aquele que quer fazer a vontade do Pai, estar na presença do Pai. Então ele se levanta para querer roubar a sementinha do teu coração, que é a palavra do Senhor. Nós precisamos estar atentos, como diz a palavra, em todo tempo, vigiai e orai, para que o inimigo não venha e roube a sementinha da palavra do Senhor que foi semeada nos nossos corações. E nós podemos ver que aqueles homens, que aqueles judeus que não tinham fé, se levantaram ali. E quando eles se levantaram, houve ali uma divisão no meio daquele povo. Uns ficaram do lado dos judeus e uns ficaram do lado dos apóstolos. Ou seja, houve ali uma separação. Nós sabemos que dentro da igreja, que dentro do templo, tem dois tipos de povos. Tem um povo que vai subir no arrebatamento com Cristo e tem um povo que vai ficar. Nós sabemos que tem o joio e o trigo. E ali as pessoas olhavam para Paulo e Barnabé e eles sabiam o que Paulo e Barnabé eram. Eles podiam contemplar que eles eram trigo. As pessoas podiam contemplar
que eles eram homens de Deus, cheio da presença, cheio do Espírito. E muitas das vezes nós olhamos para um cristão e nós não conseguimos definir o que ele é. Ele é trigo ou ele é joio? Nós não podemos servir dois senhores. Não pode jorrar de uma fonte água doce e salgada. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos decidir se nós queremos ser trigo ou se nós queremos ser joio. Nós precisamos, se nós somos cristãos, se nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós precisamos produzir frutos de arrependimento. Nós somos testemunhas vivas. Antes de nós falarmos do Evangelho, antes de nós anunciarmos a palavra do Senhor, nós precisamos dar testemunho com o nosso comportamento, com a nossa maneira de viver dia após dia. As pessoas olham para nós, as pessoas contemplam o cristão. Nós somos observados em todo o tempo, as pessoas nos observam. Não sei se vocês já ouviram um ditado que diz: uma pulga nas costas de um cristão é como se fosse um elefante. Então as pessoas ficam nos observando. O inimigo fica ao nosso derredor, esperando a gente dar brecha. Então nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos ser como Paulo e Barnabé ali naquele momento. Eram homens ousados, eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. E nós? O que nós queremos ser? Nós não podemos ser crentes Raimundo, com um pé na igreja, com um pé no mundo. Nós precisamos nos encher da presença do Senhor. Nós precisamos buscar sermos audaciosos, termos intrepidez, não sermos covardes e tímidos, não. Porque os tímidos e covardes não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos pedir ao Senhor, ainda que sejamos tímidos. Eu tenho uma certa dificuldade também. Eu me acho uma pessoa tímida, mas eu tenho me esforçado. Nós devemos nos esforçar. A nossa timidez, a nossa vergonha não pode ser maior do que o nosso chamado. Nós precisamos fazer a obra, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos encher do azeite, da presença do Senhor e levar a palavra. E termos muito cuidado, porque dentro da igreja há o joio e o trigo. Mas não pode ser arrancado o joio, porque se for arrancado o joio, ele pode danificar o trigo. Então os dois crescem juntos. A minha filha me perguntou: mamãe, tem como o trigo virar joio dentro da igreja e o joio virar trigo? Tem. Tem como isso acontecer. A palavra diz: aquele que está de pé, cuide para não cair. Se estamos de pé na presença do Senhor, vamos cuidar para não cair. Vamos ir à igreja para buscar a face do Senhor, para sermos usados como canal na mão do Senhor. Nós que somos trigos, vamos vigiar. Nós não vamos na igreja para falar mal do irmão. Nós não vamos na igreja para criticar o pastor, para ficar observando as pessoas, para ficar incitando contendas. Não. Nós somos um povo diferente. Nós temos que saber o nosso lugar na igreja, diante do Senhor, em qualquer lugar. Então, se a pessoa é trigo e não vigiar, ela se torna joio. E quando Jesus vir naquele grande dia, ela vai ficar para trás, porque a palavra diz que no céu nós vamos ter muitas surpresas. Nós vamos ter surpresas naquele grande dia. E aquele que entra na igreja
como joio. A palavra do Senhor diz: venha como está, mas não permaneça como estás. Nós precisamos buscar libertação, nós precisamos buscar novidades de vida diante do Senhor. Porque o velho homem já passou, já não existe mais. Somos novas criaturas em Cristo Jesus e tudo se faz novo. Mas aquele que é joio, ele pode se arrepender, ele pode pedir perdão, ele pode se aproximar do Senhor e ter a sua vida transformada. Vamos vigiar. Vamos estar atentos em fazer a vontade do Senhor, em buscar a presença do Senhor e em sermos usados diante do Senhor. Tenha cuidado, seja aquele povo que está dentro do templo que vai subir. Não seja aqueles que vão ficar, mas seja aqueles que vão subir com Cristo no arrebatamento. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia de vitória, em nome de Jesus.